Olá, tudo bem? Retomando aqui os vídeos dos nossos canais aqui, Instagram, YouTube, Facebook, me pediram para comentar também sobre teletrabalho e despesas, as despesas que o trabalhador faz em relação ao teletrabalho. Esse é um tema que está aí em voga em razão da pandemia de Covid-19, não tem jeito. Muitas empresas mudaram a sua forma de produção, passaram a adotar o teletrabalho como meio princípio de produção. E isso gera algumas discussões sobre despesas relativas ao trabalho. Bom, o teletrabalho já vem regulamentado de forma um pouco mais exauriente, digamos assim, desde a Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, que colocou um capítulo inteiro ali, do artigo 75A ao 75E, na CLT para tratar da questão do teletrabalho. E, posteriormente, também houve uma regulamentação um pouquinho diferenciada, mas não muito, da MP 927, que já caducou. Um pequeno adendo em relação à MP 927, que foi editada nesse contexto de pandemia de Covid-19, muito embora ela tenha caducado, por força do artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal, na ausência de decreto legislativo que trate dos negócios jurídicos travados ao tempo, firmados ao tempo da vigência da medida provisória, e não existe mesmo esse decreto legislativo, tudo que foi convencionado com base na MP 927 ao tempo de vigência da MP 927 continuará sendo regulado pela MP 927. Ou seja, se nós tivermos um termo aditivo, um contrato, um acordo escrito que trate de regime de teletrabalho nesse período de pandemia, continua sendo regido pela MP 927, com base no artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal. Bom, em relação às despesas do teletrabalho propriamente, tanto a CLT quanto a MP 927 determinavam que a matéria deveria ser disciplinada por acordo escrito entre empregado e empregador. A MP 927 descia um pouco algumas minúcias que não estão na CLT, como, por exemplo, determinando que equipamentos necessários para o teletrabalho, como celular corporativo, notebook, computador e etc., fossem entregues em regime de comodato pelo empregador ao empregado. O que é comodato? Empréstimo de coisa móvel infungível a título gratuito. O empregado assina um termo de responsabilidade, recebe aquele equipamento para uso exclusivamente para o trabalho, e aquele contrato é acessório ao seu contrato de trabalho. Findo o contrato de trabalho, extinto o contrato de trabalho, o equipamento deve ser devolvido, ou quando for extinto o prazo de vigência do comodato, ou quando tornar-se desnecessário o comodato, a coisa deve ser devolvida ao empregador. E a MP ainda descia a uma outra minúcia, dizendo que caso não fosse fornecido esse equipamento, ou enquanto não fosse fornecido esse equipamento, considerar-se-ia que o empregado estava cumprindo regularmente a sua jornada, ainda que não desempenhasse nenhum serviço. O professor Homero Mateus esclarece no livro dele de Legislação em Tempos de Pandemia que essa previsão da MP 927 foi meramente emergencial, apenas com a finalidade de evitar descontos salariais do empregado nos poucos dias que demorariam para que o equipamento fosse de fato fornecido pelo empregador ou empregado. Tendo em vista que não é culpa dele, que ele não poderia trabalhar presencialmente. Mas em breve o empregador forneceria o equipamento. Quanto ao equipamento em si, não há muita discussão, não há muita divergência. É fácil identificar que o equipamento tem que ser fornecido pelo empregador ao empregado. Do contrário, não haverá trabalho. E se o empregador não fornecer o equipamento, no mínimo ele deve custear a sua aquisição pelo empregado. E aí teria que ser disciplinado em um acordo escrito o que aconteceria com esse equipamento posteriormente, se ele teria que ser entregue ao empregador, ou se haveria um pagamento de uma locação, ou se haveria, de alguma forma, uma indenização pelo empregado ao empregador, caso ele ficasse com o equipamento. Isso desde que o empregador custeasse a aquisição do equipamento por meio de ajuda de custo ou algum pagamento similar. O problema se refere a outras questões do teletrabalho. Por exemplo, o indivíduo não tem um pacote de internet banda larga e tem que adquirir esse pacote de internet banda larga. O custo desse pacote de internet banda larga é um custo inerente ao trabalho e deveria ser custeado também pelo empregador. Outras despesas que podem ser verificadas em razão do teletrabalho também devem ser custeadas pelo empregador. Tudo com base no princípio na verdade não princípio, mas
no critério da alteridade. A alteridade refere-se ao trabalho por conta alheia. A CLT, no artigo 2º, esclarece que os riscos da atividade econômica competem ao empregador. Essa definição de que os riscos da atividade econômica competem ao empregador desdobra-se em duas frentes. Primeiro, as intempéries econômicas devem ser suportadas pelo empregador. Então, o empregador que tem prejuízo, que tem déficit na sua atividade profissional, não pode usar esse déficit para deixar de pagar salários aos seus empregados, tendo em vista que os riscos da atividade são dele e não podem ser repassados aos empregados. Ponto 1. O ponto 2 é que os custos do trabalho, independentemente da atividade ser econômica ou não, devem ser arcados pelo empregador. Então, por exemplo, se o empregador doméstico que não desempenha atividade econômica tem custos em razão do trabalho, como, por exemplo, a aquisição de rodo, vassoura, esfregão, pano, produtos de limpeza, esses custos são dele, não são da empregada ou do empregado doméstico. Ele não pode repassar isso para o seu empregado, ele tem que arcar com estes custos. Isso também vale no regime de teletrabalho. Agora, alguns custos são majorados ou são criados em razão do teletrabalho e não são tão facilmente identificados. Por exemplo, é notório que, se você trabalha habitualmente na sua residência, cumpre uma jornada normal de trabalho na sua residência, a tendência é que você gaste mais energia elétrica, pacote de internet, né? Você pode estourar a sua franquia e ter que comprar um outro pacote adicional de internet, água, outras despesas que você pode demonstrar que aumentaram sensivelmente em razão do trabalho. Bom, tudo que for despesa relativa ao trabalho, que for uma despesa fora do comum, que não se insira na despesa habitual do sujeito, deve ser custeado pelo empregador. Mas como demonstrar que eu estou gastando mais energia elétrica ou mais água, o custo da taxa de água aumentou em razão do meu trabalho, ou mesmo de internet? Aí é uma questão probatória. A pessoa tem que comprovar através das contas das concessionárias que no momento em que foi transferido para o regime de teletrabalho, ele sofreu um acréscimo, uma majoração, ele passou a gastar mais energia elétrica, mais água, mais do seu pacote de internet. E para isso ele tem que demonstrar confrontando as contas, em um processo judicial mesmo. Olha, esta conta aqui era do período em que eu não tinha teletrabalho, esta outra conta é do período em que eu passei a ter teletrabalho. Veja como houve uma majoração sensível da minha despesa aqui. E aí, nesse caso, esse valor deveria ser custeado pelo empregador. Empregadores diligentes tendem a fixar desde logo o pagamento de uma ajuda de custo ao empregado para evitar esse tipo de controvérsia. Mas nesse período de pandemia é muito provável que os empregadores não tenham tomado essa cautela, tendo em vista a urgência, a premência da questão. Ou seja, uma matéria que muito provavelmente vai desaguar nos processos trabalhistas a partir de agora, do finalzinho desse ano e para o ano que vem, especialmente quando os empregados, quando houver a extinção, a ruptura desses contratos de trabalho, os empregados vão acabar pedindo perante a Justiça do Trabalho a indenização dessas despesas relativas ao teletrabalho. Bom, basicamente era isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.